Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes do canal Bizu da Química e nesse vídeo nós vamos resolver a questão de 122 da prova rosa do Enem, uma questão que foi considerada por muitos alunos uma questão relativamente difícil comparada aí com questões de outros anos. Vamos dar uma lida na questão. O ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, uma analista neutralizou uma alíquota de 25 ml do vinho, com NaOH, na concentração 0,10 mol por litro, consumindo um volume igual a 8 ml dessa base. A reação para esse processo de titulação é representada pela equação química. Então você tem aqui o ácido tartárico, que é um ácido dicarboxílico, que significa que ele pode liberar 2 íons H+ por mol, tá? 2 mols de íons H+ por mol de moléculas de ácido tartárico. Isso está evidenciado aqui pelo próprio balanceamento da equação, né? Você tem 2 mols de NaOH ali, formando aqui o tartarato de sódio, né? Você vê os 2 mols dos íons Na+ ali, mais 2 mols de água. A pergunta é: a concentração de ácido tartárico no vinho analisado é mais próxima de... Então, olha, para resolver essa questão, pessoal, você vai precisar saber a concentração do NaOH, ele te deu, o volume e o volume da alíquota. Porque aqui a questão é a seguinte: você pegou uma fração do vinho, você pegou 25 ml do vinho e vai fazer com que ele reaja com NaOH. O NaOH vai reagir completamente com todo o ácido contido nessa alíquota. O que você precisa saber é a quantidade de NaOH presente nesses 8 ml. Você tem como saber isso porque você sabe a concentração. E depois de saber isso, você tem que relacionar com a estequiometria da equação. E na estequiometria a gente tem o seguinte: para cada 1 mol de ácido tartárico, que eu vou representar assim como H2T, você vai ter a reação com 2 mols de NaOH. Então tá aqui, olha, 2 mol de NaOH. Se você tiver um número de mols desconhecido de ácido tartárico, vou escrever aqui, olha, N de T, você também vai ter um número de mols desconhecido de NaOH, mas uma coisa é fato: o número de mols de ácido tartárico vezes 2 vai ser igual ao número de mols de NaOH. Então, olha, 2 vezes o número de mols de ácido tartárico, resolvendo a regra de 3 aqui, vai ser igual ao número de mols de NaOH. Eu vou colocar esse 2 aqui embaixo, né? Dividindo o NaOH, que aí basta que a gente encontre o número de mols de NaOH e a gente acha, logicamente, o número de mols de ácido tartárico. Como que a gente acha o número de mols de NaOH? A gente precisa da seguinte informação: concentração, ela relaciona, concentração molar, ela relaciona número de mols com o volume. O número de mols de NaOH ela é igual à concentração de NaOH, que a gente tem ali, 0,10 mol por litro. Vamos colocar aqui, olha, mol por litro, vezes um volume de 8 vezes 10 a menos 3 litros. Note que aqui está em mililitros, eu passei para litros, mililitros é milésimo de litros, e eu fiz essa passagem justamente para sumir com a unidade de litros e encontrar o resultado aqui em mols. E aí a gente acha o número de mols de NaOH, ele vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 4 mol. Tá? Por que 10 a menos 4? Porque 0,10 é 10 elevado a menos 1. Sendo assim, o número de mols de ácido tartárico ele é metade disso daqui. A gente já discutiu isso daqui na hora que a gente fez a análise da estequiometria da equação. E aí, olha, o número de mols de ácido tartárico ele vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 4 mol. Perfeito? Esses 4 vezes 10 a menos 4 mols, eles estão em 25 mililitros. Você pode fazer uma regra de 3 ou você pode pegar esse número de mols e dividir, né, pelo volume. E aí você vai encontrar aqui a concentração de H2T. Então, só relembrando aqui, por que eu estou colocando H2T? Porque ele é um diácido. Ele libera 2H+ por fórmula. E aí eu vou ter número de mols, 4 vezes 10 a menos 4 mol. Volume, 25 vezes 10 a menos 3 litros. Perfeito? Tem que estar em litros. Tá lá, 25 vezes 10 a menos 3 litros. Como que eu ganho tempo nessa conta? Primeiro, cancela as notações científicas aqui, vai ficar 10 a menos 1. 25 é a mesma coisa que 100 dividido por 4.
perfeito? E aí, olha, 4 dividido por 100 quartos é a mesma coisa que 4 dividido por 100 vezes 4, porque eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então vai ficar 4 vezes 4 é igual a 16 dividido por 100. Tá? Então vai ficar 16 dividido por 100 vezes 10 a menos 1. Como aqui vai estar dividido por 10 a 2, a gente já pode escrever assim, olha, 16 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Como que eu faço isso virar agora grama por litro? Você tem várias alternativas aqui. Aqui, olha, isso daqui é um mol, né? Um mol de ácido tartárico é 150 gramas. Então, você pode simplesmente substituir aqui os 150 gramas. Essa é uma forma, tá? A outra forma é a análise dimensional, que quem acompanha com recorrência os vídeos aqui do canal Bizu da Química sabe que eu faço isso com muita frequência. Eu tenho que colocar alguma coisa que esteja em grama no numerador e cancele com mol no denominador. E a gente vai fazer aqui, vai ficar assim, olha, mol cancelou com mol. Quanto que é 1 mol de ácido tartárico em grama? A gente sabe, 1 mol de ácido tartárico em grama equivale a 150 gramas. Sendo assim, a gente já está aqui em grama por litro, a gente só tem que resolver essa conta, que é 16 vezes 10 a menos 3 vezes 150. A gente pode colocar 16 como sendo 1,6 vezes 10 e 150 como sendo 1,5 vezes 10 a 2. Repare que 10 vezes 10 a 2 dá 10 a 3, que você vai cancelar aqui com 10 a menos 3. Ou seja, o resultado vai ficar aqui para mim como sendo 1,6 vezes 1,5. E aí olha a pilantragem matemática aqui, né? A sacada matemática, que é 1,6 vezes 1,5 é 1,6 vezes 1. Depois você vai multiplicar 1,6 por 0,5, que é metade de 1,6, que é 0,8. Ou seja, o resultado aqui dá 1,6 mais metade de 1,6, que é 0,8, vai dar aqui 2,4, já na unidade, grama por litro. E é só marcar a letra B e correr para o abraço. Tá? Então, olha, galera, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é uma questão como essa, ela é considerada uma questão difícil para a maioria dos estudantes. Então, não é para entrar em desespero se você não consegue de cara acertar uma questão dessa. Tá? O TRI ele tem uma forma de compensar isso na hora de fazer as suas análises para saber se você está chutando ou não. Tá? O mais importante é, se você sabe, se você domina esse tópico, é só ter atenção em cada uma das etapas. O Enem tem vindo com questões difíceis e não dá para falar que esse tipo de questão ele seja surpresa. Ele já apareceu em outros anos. Já apareceu uma questão que tinha lá a análise de um suco que tinha um ácido tricarboxílico e era uma titulação também e era até mais difícil do que essa. Eu vou deixar ela indicada aqui no card, aqui, nesse lado aqui. Beleza? Para você dar uma olhada depois, tá? Então, olha, de cara eu já falo, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, aproveita para me seguir lá no Instagram, @bizudaquimica, e se quiser dar aquele apoio, deixa aí o valeu demais, você procura aí embaixo, você pode dar um apoio financeiro para o canal, caso queira, mas só se você quiser, beleza? Um grande abraço para todos vocês, valeu!